Bom dia, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, meus amores, hoje nós vamos fazer uma videoaula de correção da página 172. Estão lembrados os exercícios? De 172 até 175? Muito bem, vamos fazer a revisão desses exercícios. Aí eu vou passar uma interpretação para casa, para quarta-feira vocês fazerem e nós corrigirmos também, tá bom? Muito bem, então pausa aí, vai buscar a apostila, abrir na página 172. Vai lá, ó. Eu espero. Pronto. Já pausaram? Já pegaram? E agora nós vamos lá. Gente, aqui é uma revisão de sintaxe, tá? De análise sintática. Algumas coisas são muito fáceis, outras mais complexas, que vocês não precisam se preocupar, porque não cobrarei em provas, em exercícios de provas. Por quê? Porque é um conteúdo que vocês só veem mesmo lá no ensino médio. Não é para ser visto agora, mas a apostila já mostra, porque vocês estão no embalo, mas não haverá cobrança sobre isso, tá bom? Mas tem que entender um pouquinho. Então, vamos lá. Página 172, atividade 1. Aqui vocês têm um poeminha, mas como todo poema, ou quase todo poema, a linguagem do poema, ela é diferente. Ela não respeita a chamada ordem direta. O que é a ordem direta? Sujeito na frente, o verbo e os complementos, né? Objeto direto, objeto indireto, adjunto adverbial. Esta sequência se chama ordem direta. Normalmente, em poemas, o hino nacional, em poemas, eles fazem a chamada inversão dos termos da oração. Aqui também houve. Então, nós vamos entender este poema através da leitura e da inversão mental dos termos. Sabem as noites do céu e as luas brancas sem véu. Gente, o verbo é sabem, está no plural. Pergunte para o verbo, quem sabe? E olha essa análise. Sabem as noites do céu e as luas brancas sem véu, os prantos são lágrimas, que derramei. Quem é que sabe sobre os prantos que derramei? As noites do céu e as luas brancas sem véu. Verbo no plural, sujeito no plural. E aqui nós temos sujeito composto, porque são as noites e as luas que sabem. Dois núcleos importantes, as noites e as luas. Sujeito composto. Deu para entender? Entenderam? Ó, as noites do céu e as luas brancas sem véu sabem os prantos que derramei. Quem sabe, sabe algo. Sabe o quê? Os prantos que derramei. Tudo bem? Entenderam? Perfeito. O substantivo prantos tem a função sintática do quê? Sabem o quê? Lembra? Vem depois do sabem. Sabem o quê? Os prantos que derramei. Objeto direto. Complemento do verbo saber sem preposição. Objeto direto. Reescreva na ordem direta, que eu acabei de falar para vocês. As noites do céu e as luas brancas sem véu sabem os prantos que derramei. Certo? Então, dá um pause para você arrumar se você errou. 4. Levando em consideração os versos 4 a 6... Esse amor das noites minhas, ela sim, que eu não direi. Levando em consideração os versos de 4 a 6, podemos afirmar que há um verbo subentendido no último verso. Ó. Sabem as noites de 4 a 6, ó, contem do vale as florinhas. Quem é que conta?
Verbo contar, falar, fofocar. Quem é que conta? As florinhas contam. As florinhas de onde? Do vale. O que é vale, gente? Nós temos duas montanhas, né? Assim, aquela parte baixa que das duas montanhas, aquilo é um vale, certo? Então, as florinhas do vale contam o quê? Esse amor das noites minhas. Esse é o trechinho que está em ordem invertida, certo? Ele está com inversão de termos. Elas sim sabem que eu não direi. Aliás, elas sim contem que eu não direi. O verbo aí é contar. Então, ó, de novo, presta atenção. As florinhas do vale contem esse amor das noites minhas. Elas é que contem esse amor das noites minhas. Elas sim contem, porque eu não direi. Que eu não direi, esse que quer dizer, pois eu não direi, porque eu não direi. Tudo bem? 5. Você já ouviu falar em hipérbato? Hipérbato é exatamente isso que nós vimos agora. É a inversão dos termos. O nome que se dá a isso é hipérbato. Hipérbato. Tá? Existe uma outra figura de linguagem que se chama hipérbole. Começa com hiper. Hipérbole. Aí é exagero. Morri de rir. Ninguém morre de rir. Chorei sangue. Chorei sangue depois da morte dele. Ninguém chora sangue, entendeu? Ganhei rios de dinheiro. Não tem rio de dinheiro. Isso é o chamado hipérbole. E o hipérbato é a inversão dos termos dentro da oração. O sujeito não fica no início, fica no fim. O objeto direto vai para o início. Entenderam? Tá? Isso é o hipérbato. Desfaças as inversões dos versos 4 e 5. É o que eu acabei de falar. As florinhas do vale contem esse amor das noites minhas. Tudo bem? Apague, se você errou, apague, corrija. Se você não entendeu, me chama por WhatsApp, que aí eu te explico. Aliás, vocês fizeram esses exercícios e ninguém me chamou. Significa que talvez vocês já tenham entendido. 6. Reescreva o último verso substituindo a palavra que por... eu acabei de explicar. Por outra semelhante. Esse que significa pois, porque é uma explicação, tá bom? Elas sim contem, porque eu não direi, pois eu não direi. Certo? Atividade 2, 7. O humor da tirinha está presente na interpretação literal que o amigo de Agar fez sobre a expressão dedo de ouro, ou seja, quando fala que a Elga adora plantar e ela tem dedos de ouro, significa que tudo que ela planta dá certo, fica bonito. E ele levou no sentido literal, ela tem dedo de ouro, não é, quer dizer, ela tem mãos hábeis. Ela sabe fazer o plantio, entendeu? Virou. Olhe esta tabela. Elga gosta de plantas. Ela tem dedos de ouro. No primeiro quadrinho, os verbos gostar e ter necessitam de complementos verbais, os quais, no entanto, não são do mesmo tipo. Por quê? Porque existe um complemento com preposição e outro sem preposição. De plantas é um complemento verbal que exige preposição, é o objeto indireto. E dedos de ouro é complemento do verbo tem que não exige preposição, é o objeto direto. Eu dei uma pausinha porque já estou no plantão.
Então, vamos lá. Questão 9. Ainda no primeiro quadrinho, de plantas e de ouro são expressões preposicionadas que possuem funções sintáticas diferentes. Dica por quê? De plantas. Gosta de plantas é objeto indireto. Gosta de plantas é objeto indireto. Agora, dedos de ouro, de plantas é objeto indireto, tem preposição. Agora, de ouro, ele não complementa verbo, ele especifica o tipo de dedo. Dedo é substantivo concreto. Se é substantivo concreto, esse de ouro ou dourado está adjetivando. Então, ele é o quê? Adjunto adnominal. Lembrem-se, adjunto adnominal acompanha o substantivo. Se for abstrato, você tem que parar para pensar naqueles truquezinhos. Lembra que eu falei? Se tem a posse, se não tem a posse. Lembra? Agora, se o substantivo for concreto, será sempre adjunto adnominal. Tudo bem? Ele não complementa o verbo, ele complementa um substantivo. Vocês estão vendo? Não é que ele complementa, ele acompanha o substantivo concreto dedos. Certo? 10. Leia com atenção a seguinte frase. O leão, o homem matou. Você percebe que, tal como está redigida, ela permite dupla interpretação? O leão, o homem matou. Quem matou quem? É o leão que o homem matou ou é o homem que matou o leão? O leão que matou o homem ou o homem que matou o leão? Então, o leão, o homem matou. Ou seja, não se sabe quem matou quem aí, certo? Para que nós tenhamos um melhor entendimento, um entendimento objetivo, sem o chamado ambiguidade, que é o duplo sentido, você vai ter que reescrever mantendo a mesma ordem, tá? Ou seja, você vai ter que escrever leão primeiro, homem depois e matou depois. Não pode tirar. De que maneira você reescreve? Gente, a única maneira possível é ao leão, o homem matou. Ao leão, o homem matou. Ou o leão, ao homem matou. Vocês vão perceber, gente, aqui, deixe-me explicar, acho que eu vou lá na lousinha para ficar mais claro, ó. Vou pegar a nossa lousinha aqui, calminho um minutinho. Aqui, preste atenção. O leão, o homem matou. Aqui nós temos ambiguidade, nós não sabemos quem matou quem. Você pode colocar uma preposição ao leão, o homem matou, ou você pode jogar a preposição depois, o leão ao homem matou. Neste primeiro caso, quem matou o leão foi o homem. Quem matou o leão foi o homem, ó. O leão, aliás, o homem matou ao leão. Ou, neste outro caso, foi o leão que matou o homem. O leão matou ao homem. Prestem atenção. O verbo matar, ele é transitivo direto. Por quê? Matou quem? Não é essa a pergunta que você faz? Matou quem? Você, ou matou o quê? Esta pergunta é pergunta para objeto direto. Portanto, este verbo é verbo transitivo direto. Acontece que quando há necessidade
de você tirar a ambiguidade por algum motivo, você faz uso da preposição para pôr ao objeto, para tentar fazer com que quebre esta ambiguidade. Como é que vai chamar este objeto? Continua sendo objeto direto. Só que ele se chama objeto direto preposicionado. Esta matéria, gente, vocês não terão no 8º ano sendo cobrada em prova. Tá? Essa matéria é para o 3º ano do ensino médio. E os vestibulares, somente as universidades federais é que podem cobrar isso daí. Só os federais. Por isso é importante você conhecer as perguntas que se faz depois do verbo. É por isso que você precisa saber essas perguntas. O que, o que e quem são perguntas para achar o que? Objeto direto. Se você souber as perguntas, você nunca vai errar, você vai saber que é objeto direto preposicionado. Se você tem depois do verbo, oi, meus dedinhos, e você pergunta de que, ou de quem, ou qualquer outra preposição, a, com, para, você vai ter o quê? Objeto indireto na resposta, certo? Se quiser, fotografe isso, porque quando sair o vídeo, isso aí vai desaparecer, tá bom? Então, vamos continuar com a nossa correção. Vamos lá, amores. Questão 11. Você já deve ter ouvido os provérbios a seguir. Nunca diga, dessa água não beberei. Ou, desse pão nunca comerei. Você acha que é possível reescrevê-lo sem preposição? Descubra se a preposição é existência sintática ou recurso semântico. Gente, não é uma exigência sintática, porque olha o verbo dizer. Nunca diga dessa, tem o de essa. O verbo dizer, quem diz, diz alguma coisa. Disse o quê? Olha a pergunta que eu faço depois do verbo. Disse o quê? Portanto, não há preposição. Então, a preposição colocada aqui não é uma obrigação sintática, não é. Ela é apenas para dar ênfase àquilo que você vai dizer, tá? Ela põe em destaque o objeto direto. Essa água não beberei. Como é que chama, então, esse objeto? Objeto direto preposicionado. É o que você vai escrever. Não é uma exigência, porque o verbo dizer não pede preposição. Se a preposição aí existe, é para acentuar, dar ênfase ao objeto. E o nome é objeto direto preposicionado. Tudo isso é para escrever. Dá um pause e vai escrevendo devagarinho, tá bom? E nós vamos finalizar. Ó, eu vou dar um pausezinho. Não, eu vou gravar 2 vídeos, gente. Presta atenção, vou gravar 2 vídeos. Por quê? Porque está se aproximando, hoje é segunda-feira, 5 para as 9. Está se aproximando o horário em que eu devo colocar no WhatsApp as tarefas do dia da segunda-feira para todo mundo, inclusive para vocês. Então, eu vou gravar um outro vídeo continuando a correção da página 174 e 175, tá bom? Até daqui a pouquinho. Fiquem com Deus.